Namastê! Sejam muito bem-vindos a mais um clique aqui do meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna, sou terapeuta em cura quântica e reprogramação mental. Eu trabalho com barras de axis, constelações familiares, sistêmicas e xamânicas, Theta Healing, tarot terapêutico e para mim é um prazer trazer vídeo para vocês sempre. Se você não está inscrito, eu te convido a vir fazer parte dessa nossa egrégora. Se inscreve por aqui e ativa o sininho para que você não perca nenhum conteúdo. Hoje eu tô trazendo um clique, como eu já falei, e eu quero falar, gente, da importância da gente desapegar da dor, da importância da gente se permitir transformar. Isso na nossa vida o tempo inteiro, em qualquer situação, e principalmente quando a gente está passando por alguma transformação, algum processo terapêutico, né? Muitas vezes eu atendo algumas pessoas e aí elas querem constelar ou tratar algum tema que elas já constelaram, já trataram. E elas falam, ai Bruna, mas olha, não funcionou? Eu constelei isso, mas não funcionou? Porque parece que não mudou nada, porque não sei o quê. O terapeuta era ruim? Gente, não necessariamente. É claro que em toda profissão tem pessoas que levam mais a sério, tem pessoas que são mais honestas, tem pessoas que são dedicadas e tem outras que não são tão sérias, tem outras que só querem saber do dinheiro, tem outras que não se dedicam tanto. Todas as profissões têm isso, né? Mas o trabalho, o resultado de uma terapia, o resultado de um tratamento, ele não depende exclusivamente do terapeuta. Ele depende de você. E, aliás, eu diria até que depende mais de você. Porque mesmo em terapias de quântica, né, de cura quântica, como por exemplo o Theta Healing, como as barras, como as constelações, a gente vai, faz um trabalho e ele tem que ressoar em você. Se você estiver resistente à mudança, se você estiver resistente em desapegar da dor, se você estiver muito no seu ego, aquilo vai ter menos efeito. Porque você está muito apegado ao seu eu que sofre. Você está muito apegado ao seu eu que é aquela pessoa que sofreu aquela situação, ou que é aquela pessoa que não se sentiu amada pela mãe. E você construiu todo um ego com base em uma criança que não foi amada pela mãe. Se quando a gente entra com um trabalho de quântica, você não se permite relaxar, absorver e mudar, porque por algum motivo você tem um ganho em permanecer como aquela criança que você se identifica, que não foi amada pela mãe, o trabalho vai ter um efeito muito menor, né? Vai ser muito mais difícil que você alcance os resultados que você quer. Então é sempre uma parte daqui e uma parte muito maior daí, né? Uma parte é o terapeuta e a outra parte é de vocês. Do quanto você está aberto e limpo para se transformar em qualquer trabalho, tanto numa psicoterapia, quanto em terapias holísticas, quanto em terapias de quântica, em qualquer tipo de trabalho que você faça, não adianta, não existe milagre, não existe mágica. A gente brinca, muita gente brinca que a constelação é mágica, nossa, a constelação é incrível, porque é. Só que você precisa estar aberto e pronto para isso. É por isso que a gente fala, olha, se a pessoa está resistente, não obriga, não traz, porque vai ter um efeito muito menor. A gente tem que estar aberto e disponível para aquilo. E aí, quanto mais aberto e disponível a gente tiver para aquela transformação, melhores resultados a gente vai ver. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. O que é fazer a nossa parte? É se permitir transformar, é se permitir mudar de ideia, né? Vamos usar como exemplo aqui, vamos supor que... Deixa eu ver um exemplo de um tema. O movimento com a mãe, que é muito importante, né? Vamos supor que eu fui uma criança X e que eu não me senti amada pela minha mãe por algum motivo qualquer. E aí isso atrapalhava nos relacionamentos, na minha vida, enfim, qualquer coisa. Eu fui constelar e aí, quando eu abri uma constelação, eu vi esse movimento interrompido com a mãe, né? Essa lacuna aí entre o amor de mãe. E aí a terapeuta X trabalhou isso comigo, Só que aí eu tô tão apegada à ideia de não me sentir amada pela minha mãe, porque de repente eu construí uma carreira ou construir algo, uma vítima tão forte em mim da criança que não foi amada pela mãe, que eu não quero desapegar daquilo, né? Eu quero continuar achando que minha mãe foi uma megera,
Porque de repente, por algum motivo, é mais fácil achar que minha mãe é uma megera. Porque de repente eu consegui o meu marido, eu consegui conquistar o meu marido fazendo o papel de vítima, de megera, aquilo ativou nele o papel de salvador, de pai, de protetor, e aí por isso ele ficou comigo, e então a gente criou uma dinâmica aí um pouco tóxica em relação a isso, mas o meu casamento é sustentado na base da criança que não foi amada pela mãe. Tô dando um exemplo besta, tá? Pra vocês entenderem o que eu quero dizer. E aí eu construí tudo isso. Se eu assumir que eu fui amada pela minha mãe, se eu me permitir mudar de ideia a partir da constelação, se eu me permitir olhar para minha mãe com os outros olhos, eu vou colocar em risco o meu casamento. Porque eu não vou mais precisar de um marido que faz papel de mãe, de um marido que faz papel de pai, de um marido que supra, porque no supre nunca supra, mas de um marido que supra esse papel de cuidador, esse papel de mãe na minha vida. E aí, se eu não precisar mais disso, eu vou perder aquele marido. Não que na teoria a gente perca, a gente muda a dinâmica das relações. E para isso a gente tem que estar aberto, tanto eu quanto meu marido, né, para que possa se mudar. Mas se eu estiver presa ao ego e não estiver aberta para as mudanças dessa constelação, eu vou enxergar dessa maneira. E é claro que é inconsciente. E é claro que não é de maneira, às vezes até é, viu? Porque às vezes eu pego o cliente aqui que eu brinco e falo, mas você é cara de pau, você sabe que é assim e não quer fazer tal coisa. Mas na grande parte das vezes é inconsciente essa dinâmica. Então eu fico nessa dinâmica, que eu vou perder meu marido, que eu vou perder meu casamento, que eu vou perder que eu construí. Muitas vezes eu não vou nem perder nada assim tão físico quanto esse exemplo. Muitas vezes eu vou me perder de quem eu sou, de quem eu acho que eu sou, de quem o meu ego acha que eu sou. E é muito doído se perder de si mesmo. Pro ego dói muito se perder de si mesmo e é difícil. Então é por isso que a gente tem que relaxar, né? Se desconectar e se permitir transformar. É por isso que a gente tem que ter a consciência de que estamos em constantes transformações, que a gente muda o tempo inteiro e que nós não somos o que o nosso ego acredita que a gente é. O nosso ego é o nosso paramento para poder viver aqui, para poder ter uma vida, porque a gente precisa do ego. Mas a gente está muito além disso, a gente é um ser infinito e divino, de uma centelha de amor incondicional, e essa é a minha essência. E eu tenho que lembrar disso o tempo inteiro, porque é com essa certeza que eu consigo desafrouxar um pouco do ego e me permitir transformar o tempo inteiro, e me permitir me alinhar com uma melhor versão minha o tempo inteiro, e me permitir transcender e expandir o tempo todo. Mas se eu estiver muito presa numa dinâmica do ego, isso complica um pouquinho. E aí eu fiz a constelação, fui lá, trabalhei aquela questão de movimento interrompido com a minha mãe, foi lindo na constelação, chorei pra caramba, me entreguei, falei te amo mamãe, chorei que nem criança lá no colo do representante da mãe, fui embora pra casa, fiquei vibrando naquilo ali por uma semana porque é um movimento forte, passa aquela uma semana, aí o inconsciente começa a falar, vai perder o marido, então vai deixar de ser a criança que não foi amada pela mãe, quem é você? Quem é você? E se eu tiver resistente, o que eu vou fazer? Não, a minha mãe é uma bruxa. Ela não me amou mesmo, não. Aquilo da constelação foi bonitinho, mas não foi bem assim. Ela realmente foi má comigo. Ela não me amou. Eu não sou amada pela minha mãe. E aí todo aquele movimento lindo de amor que a constelação devolveu, que a constelação fez, o meu ego boicotou. Por quê? Porque eu não estou aberta à transformação. Eu não estou aberta à mudança. Eu estou apegada à criança ferida. Eu não quero abrir mão dessa criança ferida. Eu não quero abrir mão disso. Porque por algum motivo, para mim, é mais vantajoso eu ficar ali. Então eu sustento aquele peso, eu sustento aquela dor e continuo no mesmo lugar. Isso serve para tudo na vida. Toda situação que é ruim, muitas vezes tem um ganho por trás. E é por isso que muitas vezes você não consegue sair daquela situação, você fica ali patinando, porque tem um ganho por trás, né? Então, nos trabalhos de Theta Healing, por exemplo, a gente sempre faz muito esse trabalho. Quem já passou comigo em atendimento sabe. Aquelas perguntas chatinhas. O que você ganha com isso? O que você aprende com isso? Qual é o lado bom disso? Qual é o melhor disso? Né? Que é pra gente perceber o que no seu inconsciente sustenta aquela situação ou o que no seu inconsciente boicota aquela situação. Porque o nosso inconsciente tem essa dinâmica. Então, gente, a funcionalidade, o efeito de qualquer terapia, mesmo essas quânticas que são fortes, que são mágicas, como a gente brinca, ela depende muito mais de você do que de mim, do que de qualquer terapeuta, né?
Fora que também muitas vezes uma questão aí tem muitas e muitas camadas, tem muitas e muitas implicações, tem que ser trabalhada muitas vezes mesmo para trazer um resultado melhor. Às vezes mais do que uma constelação, 2, 3 constelações aí para poder começar a ver efeito, porque é uma coisa que tem muitas camadas. Imagina uma cebola que você vai tirando capas, alivia um pouquinho, daqui a pouco tira mais um pouquinho, alivia um pouco, até você chegar na cebola em si. Algumas questões são assim, são muito profundas. Às vezes a gente constrói muitas dinâmicas em cima de uma situação, entendeu? Vamos dar esse exemplo que eu inventei aqui, por exemplo, eu não me sentir amada pela mãe e ficar na criança ferida ali na vítima. Tô ali nessa situação, já falei, construir então uma pessoa que não se sente amada pela mãe e por isso arrumou um marido. Depois eu construí uma mulher empreendedora que transformou essa situação de vítima em uma mulher que ama muito seus filhos e que conquista empresa. E depois eu construí também uma mulher que abre uma ONG para auxiliar crianças órfãos. Então, olha quanta coisa eu vou construindo em cima de um personagem, né? Que o meu ego criou. Entende? Estou construindo tantas coisas. Então, para eu conseguir chegar até ali, primeiro eu tenho que desmontar o personagem A, depois eu tenho que desmontar o personagem B, depois eu tenho que desmontar o C. Desculpa, gente, estou falando personagem de maneira leiga e para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Eu sei que não é a colocação certa para esse tipo de situação, tá? Mas eu estou falando aqui leigamente. Então, desmonto o personagem A, B, C, D, E. Quando eu desmontar todos os personagens, aí sim eu consigo ir lá na criança de fato, e aí eu trato aquela criança de fato, e aí de fato eu consigo fazer aquela criança relaxar e perceber que ela é amada pela mãe, e aí sim essa situação é solucionada, e aí se constrói uma nova dinâmica para tudo na vida com base na mulher que hoje tem consciência de que foi amada pela sua mãe. Então é por isso que às vezes uma constelação só não funciona. Depois tem que ter mais uma, aí depois um outro tratamento complementa e assim por diante. Porque a gente vai construindo muitas dinâmicas em cima de uma dor, de uma situação, de uma questão aí que muitas vezes é inconsciente. Certo? Então, gente, a gente tem que estar aberto à mudança o tempo inteiro, para tudo na vida. Principalmente quando a gente está tratando de alguma terapia, inclusive as quânticas e principalmente as quânticas, que elas são mais impactantes e rápidas ali, com um efeito mais imediato. Então você tem que estar muito aberto a essas mudanças. Você tem que desapegar, ou pelo menos estar aberto a tentar desapegar da sua dor e do seu sofrimento. E você tem que fazer a sua parte, de não se comprimir de novo naquilo que está expandindo, de não entrar no julgamento. É por isso que todo mundo que passa comigo, vocês que já passaram em algum atendimento comigo, sabem que eu sempre falo no final de todo atendimento. Vai sentindo o que for ressoando em você, mas não entra no julgamento. Acolhe tudo que você sentir, tudo que você perceber, mas não transforma aquilo num debate, num embate, não puxa aquilo para a razão, apenas acolhe e vai sentindo. Porque senão a gente puxa aquilo para a razão e o ego já começa a criar mecanismos para se defender e fugir ali da mudança, da transformação. Tá certo, gente? Então o clique de hoje é esse para falar para vocês a necessidade da gente estar aberto a mudanças e aberto a desapegar aí da dor e do quanto é importante a gente fazer a nossa parte, né? Que as terapias funcionam, mas para isso elas precisam de um respaldo do outro lado e a gente tem que estar em constante movimento e abertura para a vida. O quanto eu posso expandir, o quanto eu posso mudar que eu ainda não percebi. E surpreenda o universo. Um beijo para vocês, até o próximo vídeo. Namastê!